Tô querendo te ouvir a escalação. Porque eu vi minutos, você fazendo uma cara meio apreensiva quando pintou nosso campinho ali. Eu não sei o que foi. Foi o quê? Alguma coisa técnica do programa? Não, os problemas, vozes na minha Palpite, cabeça. então, Dani, palpite. Ô, Pedro Ivo, me fala. Eu quero que você se movimente, mano. Você tá aí, só joga pra gente. Mas o Mateusão, a dúvida que nos causa é a seguinte: ele tem pouco tempo como profissional. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Temos aqui as prováveis escalações de Fortaleza e Flamengo. Temos os palpites de Fortaleza e Flamengo. E também estamos de olho no nosso adversário da final da Copa do Brasil, no Corinthians. O Corinthians que já começou a se planejar pensando na final da Copa do Brasil. Tudo isso neste vídeo aqui. Quero pedir o seu like. Se você é flamenguista, inscreva-se no nosso canal. Seja bem-vindo. Faça seus comentários e compartilhe o nosso vídeo para geral. Galera, os créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Link na descrição. ESPN Grupo Disney. Rapidinho, simbora pro vídeo que tá top! Hoje é dia do Fortaleza receber o Flamengo na Arena Castelão. E a gente tá vendo aí o provável time de Pablo Vojvoda, que tá sendo já olhado, assediado, pesquisado por outros times brasileiros. É bom segurar a permanência na Série A. Espera acabar. Não fica pensando em 2023, que tá com 31 pontos ainda. Conservador, hein, Rafael? Rafael. Gente, vocês às vezes, vocês se perdem um pouquinho, que vocês querem brigar com os fatos. A Fortaleza tem 31 pontos. O quê? Do risco de rebaixamento. Dito isso, vamos dar uma olhada aí no Flamengo, que entra em campo hoje nas mãos de Dorival Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe, João e Thiago Maia, Vitor Hugo faz o terceiro. Do meio ali pra frente tá todo modificado, né? Só o Gabriel tá no time, porque Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro estão fora do time do Flamengo, servindo as seleções. E aí o negócio é o seguinte, gostou da escalação, tá Dani? descaracterizado o ataque, né? 3 reservas. Corre algum risco? Você gostou da Os escalação? garotos lançados pelo Dorival. Mateusão preocupa? Não, me preocupa não. Mateusão tem valor. Eu também acho. Quero saber se te agrada. Mas porque no você tá profissional, sempre eu sou só a gente viu apresentadora. pouco, né, Pedro? quando você quer dar opinião, você dá. Quando você não quer ser apresentadora. É mole, né? Fala aí, não. Tô querendo te ouvir a escalação. Porque eu vi minutos. você fazendo uma cara meio apreensiva quando pintou nosso campinho ali. Eu não sei o que foi. Foi o quê? Alguma coisa técnica do programa? Não, os problemas, vozes na minha cabeça. Palpite, então, Dani, palpite. Ô, Pedro Ivo, me fala. Eu quero que você se movimente, mano. Você tá aí, só joga pra gente. Mas o Mateusão, a dúvida que nos causa é a seguinte: ele tem pouco tempo como profissional. Dorival falou isso uma vez que em algum momento ele vai jogar. Eu não vejo problema nenhum. Acho que o Flamengo, mesmo com desfalques, pode fazer e tem condição de fazer um jogo bom no Castelão. Um jogo bom, assim, de tentar vencer, tem condição de vencer o Fortaleza. Flamengo completo lá já ia ser difícil. Eu fico pensando... Sim. Desfalcado, acho que é... Mas o Gabigol não poderia jogar no lugar do Mateusão ali? Como centroavante? Voltando um pouco à posição dele? E aí você abriria quem? Não, aí eu não sei, eu preciso ver. Eu sinceramente, eu não vi a lista. Você daria pra colocar o Marinho ali, né? Marinho e Everton estão fora, estão suspensos. É verdade. Eu não vi a lista de convocados, né? Eu não vi, peço perdão, assim, mas... porque o Gabigol poderia voltar à sua origem, à sua posição original. Eu acho que vai acabar acontecendo. Até o Thiago Maia é o time completo, né? Da defesa até o Thiago Maia é o time entendeu? completo. Como dar uma diferença de qualidade de elenco, mas enfim. Eu estou falando do elenco aqui, mas... Os relacionados. Os relacionados, você talvez não tenha essa opção. Então, você jogaria com o Gabriel ali mais aberto. O que está acontecendo? Empréstimo eu não de óculos. enxergo. É pior, os relacionados do Flamengo. Olha isso. Continua falando, Edu, quebra essa pra gente. Isso aí acontece em farmácia, né? Você às vezes perde o óculos, vai lá e vê o que ajusta. E o Flamengo hoje vai jogar contra o Fortaleza, mas principalmente por um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui. Qual? Que é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco no Atlético, porque eu li o roteiro hoje, eu chego mais cedo aqui e li o roteiro. O Atlético foi no bloco anterior, do Mas Atlético Mineiro? Paranaense. O Flamengo está na final da Conmebol Libertadores, assim como o Atlético. O Flamengo não vence há 3 jogos. Não é isso? Mas Fortaleza em que contexto? também. Não, o que eu quero levantar é o seguinte: como é que estão esses dois elencos, porque tem Conmebol Libertadores, mas no caso do Atlético... só resultado, Edu. O Atlético tem jogado pior. Depois da classificação. Isso que eu ia falar. Será que não é bom você... É lógico que o Flamengo não vai chegar diferente. Eu acho que quando a gente analisa o Atlético com ausência de resultados, a chance de chegar
menos embalado é maior porque o Atlético era mais conjunto, tinha a força do seu conjunto e essa intensidade para chegar à decisão. Só o que me levanta essa pulguinha é isso, de uma ausência de resultado positivo numa reta final de Libertadores, como é que você chega lá? Eu acho que tudo isso mexe sim, tô contigo, eu acho que mexe. Eu acho que mexe porque há quanto tempo a gente está batendo na tecla aqui que o resultado não está vindo do Flamengo no Brasileiro? Tem a oportunidade de baixar a diferença, não baixa. Tem a oportunidade de vencer, não vence. Quando vence, não convence. Aí parou de vencer também. Aí o tal time alternativo já não era tão alternativo, já não era tão vitorioso. Mas sobre a situação, Zé, eu acho que tem debate, mas eu consigo entender o Dorival. É mais difícil você puxar, segurar. Você mantém o Gabriel onde ele está e troca uma peça de referência, porque o garoto tem qualidade, uma hora ele vai gerar, vai rodar, vai entregar o Mateusão, do que você colocar o Gabriel e você não está com o time encaixado para servir o Gabriel. Você está perdendo o Gabriel lá na frente. É mais fácil você ter o Gabriel do lado, não perder essa criação. Você já perdeu o poder de criação hoje, com seus desfalques. O Gabriel pode te dar um poder de criação. O que adianta eu isolar o Gabriel lá na frente, fazer 2 de gols do camisa 9, puxando profundidade, porque ele não te dá tanto, se eu não tenho armação, se eu não tenho gente para fazer ele jogar? Dá para colocar, e hoje o Flamengo não tem. Se puder colocar a tela de novo do time. Do time? Coloca pra gente, por favor. Jogando de armador, o Vitor Hugo joga de terceiro homem do meio campo junto com o Vitor Hugo, quando teve que puxar sozinho lá na frente, nem sempre funcionou. O Goiás ele jogou de uma maneira parecida. Não, mas o que eu ia falar assim, o Diego Ribas está aí, né? Está relacionado, mas não está... Está relacionado. Sim, tudo bem, mas estou dizendo... Mas você colocaria ele... Poderia colocar no lugar do Vitor Hugo, o Vitor Hugo encostar lá na frente. O Diego sendo criador não está rolando. Há tempo já. Eu sei, mas aí você muda a forma de jogar, porque nós estamos colocando aí com 4-2-1-3. Aí você está trocando 2 peças que não funcionam, porque o Vitor Hugo recentemente lá na frente não rodou, e o Diego Ribas tendo que ser o articulador, menos ainda. Sim, não, estou só falando das possibilidades, né? Eu concordo com você, que eu acho que o Dorival está tentando mexer o mínimo possível para poder manter as características e dar chance para os jogadores. Estou só falando assim, numa chance... E tudo isso graças àquele otário do Felipe Melo, né? Que causou a expulsão do Marinho e do Cebolinha. Bobão. Felipe Melo é bobão. Hipotética, né? Assim, de colocar um jogador um pouco mais experiente para liberar os caras na frente, para tentar dar uma oportunidade, para tentar colocar o Gabigol na sua posição, só tentando imaginar as possibilidades que poderiam ter sido Aí vou te fazer uma provocação. Eu acho que é justamente essa sensação que o Dorival não quer passar para o Gabigol, que essa posição central lá na frente é a posição dele, porque com o Pedro voltando, ele não vai ter isso. Ele vai ter 3 jogos, que são os jogos mais importantes do Flamengo para o resto da temporada, e ele não quer mostrar para o Gabriel que, olha, lembra como você jogava bem aqui, ó. Mas eu fico com a explicação do Pedro, é mais lógica. Ele não vai tirar, até porque ele sabe que se ele movimentar muito, ele tira a característica e o Gabigol pode ficar sozinho lá na frente. Acontecer com o Gabigol o que aconteceu com o Vitor Hugo. Eu acho que a explicação do Pedro é a mais próxima daquilo que eu acho que é a convicção do Acho que ele encosta um pouquinho no Vitor Hugo. Ele está minimizando, ele está tentando mexer o mínimo possível, minimizando as coisas que podem dar erradas. Erradas, entre aspas, assim, podem não funcionar. Sim. Eu acho que tem muito dessa escolha do Dorival hoje. Fala, Edu, você ia falar o quê? Não, eu ia falar que também tem a função do Gabigol ajudar esses meninos na criação também. Então, às vezes, em alguns momentos ele vai dar esse passinho. Ele entra pra dentro, consegue fazer. Eu acho que ele entra pro campo ali pro setor de criação, acho que tem uma possibilidade maior. E ele já fez isso. Ele abre, ele consegue jogar de 2 maneiras abrindo. Dialogando com o Pedro, ou quando ele já veio por dentro, você lembra? Sim. Ele é Arrascaeta criando, ele já fez isso. Sim. Então, o Dorival tenta usá-lo ali. É curioso, né? Porque a gente fica pensando assim, largou o brasileiro, agora vai focar nas Copas, então vai usar o brasileiro de preparação. Mas dessa maneira não está usando o brasileiro hoje de preparação. Não tem nem que preparar, hoje está juntando os carros. Precisa preparar um time. Hoje está juntando os carros. Ô, Dani, esse negócio de preparação, os times não jogam há 10 dias. É isso. Sabe, se começar, tipo, vou poupar, daqui a pouco os caras vão fazer assim. Eu não digo poupar. Hoje dava pra jogar, né? 1 por mês, 2, eu só vou 2. Não digo poupar, mas digo usar. Porque, assim, óbvio, a diretoria não vai vir a público e dizer, não, a gente abriu mão do brasileiro enquanto houver chance matemática, e acho que nem tem que fazer isso. Contrário, mas a gente faz uma leitura de campo. Eu acho que tem a ver com exatamente. Faz uma leitura de campo que mostra o seguinte: tanto o Flamengo quanto o Corinthians estão focados nas Copas. Nem sei se o Corinthians pode fazer tanto isso. Sim, mas a pergunta é: se o Flamengo estivesse com o time completo hoje, o Dorival iria colocar qual time? Não iria, acho que não talvez iria time completo, hoje... Eu acho que ele usou lá atrás. Eu acho que hoje iria. É muito tempo sem jogar, ainda são 2 semanas para a Copa do Brasil. Campo ruim, viagem. Eu acho que ele não ia gerar hoje, não. Ele avisou lá atrás. Ele avisou lá atrás, usou, e agora ele ia usar de novo o time principal dia 12. Dia 12. Primeiro jogo, ida, Arena Corinthians, Neoquímica Arena. Não, acho que até lá vai não vai jogar, não. hein?
Tá por fora, Pedro. É muito tempo sem jogar, sem ritmo de jogo. Assim, Por exemplo, o Corinthians não tem outra opção, mas eu acho que o Vitor Pereira, eu acho que ele vai começar a dosar. Ele vai colocar o time para jogar hoje, aí vai começar a sentir como é que você tá, Renato, como é que você se sentiu no pós-jogo. E aí ele vai administrar para poder chegar nessa decisão, nesse primeiro jogo, com o time 100%, o problema é que quando nós aqui no F90 falamos o seguinte, o Flamengo vai com um time alternativo, o flamenguista fala assim, pode ter elenco, pode... O corintiano não suporta esse negócio de rodízio. Eu tô falando sério, porque quando eu vou cobrir o Corinthians lá, na porta do Parque São Jorge, todo dia tem alguém que chega, ô Edu, avisa aí pro Vitor Pereira que chega de rodízio. O corintiano não gosta, não gosta, porque ele também, e eu acho que ele não tem esse luxo. Ô, Edu, diz o rodízio que você gosta de comer, japonês, carne? Eu gosto muito do japonês. Japonês. Você vai no japonês ruim, você gosta do rodízio? Não. Você vai no japonês bom, você gosta. É claro que o torcedor do Flamengo vai gostar do time alternativo. Vou pular aqui, cara. Bom, ele vem um temaki bonito, tem uma competição. Vitória do Santos. O Luan voltou a marcar. Do Santos. Dos meus minutos. Eu tava lá, eu vi. Eu sei agora. Eu quero saber o seguinte, de avião. O Corinthians, ele obviamente tem uma chance clara, rápida, de conseguir um título, que para mim o título vem antes de qualquer vaga para a Libertadores do ano que vem, mas de também ficar com essa vaga através da Copa do Brasil. O Flamengo tem duas possibilidades assim e está ainda acima no Campeonato Brasileiro. Para o Corinthians é um pouco mais arriscado pensar em vou preparar para a Copa do Brasil com um rodízio, pensando só no mata-mata, não é? Fale algo que dê paz a esse coração. Tem um risco sim. Agora, o Vitor Pereira definiu que para ganhar a Copa do Brasil, ele tem que ter o time muito bem fisicamente. Porque o que houve na Libertadores, eu acho que ficou para o Corinthians uma lição para a Copa do Brasil. A gente viu um Corinthians muito tentando marcar muito em São Paulo, tentando levar a vantagem, tentar empurrar o confronto para o Maracanã. Sofreu o primeiro gol. O time desmontou. O time desmontou completamente, porque a impressão que era um time muito talhado, treinado para marcar muito, tirar espaço, mas aí tinha que jogar também, tinha que atacar um pouco mais. Não conseguiu fazer isso. Eu acho que o jogo da Libertadores, Dani, ele é um parâmetro para a final da Copa do Brasil. Em relação ao Corinthians deixou de fazer, e o que ele pode fazer e tem de fazer para ser campeão, para tentar ser campeão. Porque o Flamengo é favorito pelo que tem jogado, pelo trabalho do Dorival nesse curto prazo também. Mas estou com você, assim, o risco vai ter, porque não tem uma fórmula correta, senão todo mundo ia seguir para ganhar o título. Agora, não pode largar o brasileiro ou deixar muitos pontos no brasileiro, Zé, porque não tem garantia que vai ganhar a Copa, claro. Mas você não acha que esse Corinthians é diferente, Prats? Está. Quando você fala de referência na Libertadores, mas esse é diferente, não é? E eu acho que começou a diferença esse muito... se montou depois do jogo da Libertadores. Muito a partir do jogo do Atlético Goianiense, que é, coincidentemente, o jogo que tem hoje pelo brasileiro. Eu acho que começou a encontrar ali um outro time. Mas você não acha que é um Corinthians muito específico e diante dessa demanda que o Prats fala, da intensidade que vai se exigir de 2 jogos contra o Flamengo, um segundo no Maracanã, é algo muito específico, não tem uma variação, um plano B. O Corinthians entendeu que é o jogo dele. O Renato estava aqui com a gente e falava, o Corinthians hoje tem esse modelo de jogo. Mas, por falta de tempo, por demora para acertar as peças. Renato Augusto no Bola da Vez. Renato Augusto no Bola da Vez. O Renato estava aqui com a gente, é maravilhoso. Então, quando você vira e fala que você tem esse modelo hoje, é um modelo X, não é que tem variações, alterações. Não. Então, ele vai ser cauteloso porque no dia 12 ele só tem esse modelo X. Eu acho que passa muito por isso. Mas esse modelo ele passa muito por Renato Augusto. Sim. Não, o time cresceu muito por causa desse trio que se passa encontrou, por ele, mas não só ele. Não, mas se você tirar o Renato, você vai... Não é só ele, mas é 70% ele. Tira ele dali... O encaixe vem do bom posicionamento dele, mas das peças em volta funcionando. Mas eu acho que, assim, por exemplo, o Renato é a peça fundamental dessa engrenagem. É isso aí. Porque se ele sair dali, qual é o jogador que vai fazer essa função? Da forma como ele faz? Não tem. Aí o Vitor vai ficar... Então você já começa a dosar o Renato. Sim, não, mas é isso que eu falei. Eu acho que ele vai dosar. Ele vai começar a colocar os jogadores agora, jogar 60, jogar 50, 45 para chegar no dia... por semana. Sim, para chegar no dia 12, você ter esse time inteiro. Por quê? Porque esse primeiro jogo vai determinar muito o que pode acontecer no segundo. Eu também acho que o primeiro jogo vai determinar até, por exemplo, a conduta do Flamengo para a final da Libertadores. Falou que o campeão sai no primeiro jogo. Ele falou. Não, eu não falei isso. Só para lembrar você, Fábio, o pessoal aqui da mesa disse que o Corinthians deu bem no sorteio. Bate no peito. Não, eu nunca falei. Olha o coração. Para fechar e falar do Santos, placar de Corinthians e Atlético Goianiense e Fortaleza e Flamengo. Agora eu quero ver. Corinthians e Atlético. Essa é a hora que você tem que caprichar mais, Pedro. Pensa nisso. São 1-0 Corinthians. E Fortaleza e Flamengo. Já demos o placar. Você me convenceu
Aquilo era Palmeiras. Fortaleza e Flamengo, aí você me pegou. Ih, assim que começa, hein? Você vai dar pra pior. Eu? 2x1 Flamengo, 1x0 Corinthians. 1x1 Fortaleza, 1x0 Corinthians. 1x1 Fortaleza e Flamengo. Rápido, 2x1 Flamengo, 3x0 Corinthians. Rapaz, 3x0 Corinthians. Eu gosto assim. Zé? Eu coloco 2x1 Fortaleza e 2x1 Corinthians. Rafa? 2x2 no Castelão, 2x0 Corinthians em São Paulo. Aí, galera, um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil falando das escalações prováveis, tá? Escalações de Fortaleza e Flamengo, falando da missão que o Flamengo tem hoje com 3 reservas, né? Victor Hugo reserva, Matheus França e Mateusão reserva. O resto do time é titular. Eu falei no meio do vídeo o seguinte, graças ao Felipe Melo, que causou a confusão, né? Que provocou o Marinho, daí provocou a expulsão do Marinho, depois o VAR chama, naquela confusão toda, e expulsa também o Cebolinha. Graças ao bobão do Felipe Melo, hoje nós estamos mais desfalcados ainda, né? Porque o clássico, cara, é pegado, o clássico é nervoso e os caras foram expulsos. E o Flamengo foi prejudicado com isso, né? Pois é. Dito isso, falando também da final da Copa do Brasil, aqui teve um trechinho aqui no vídeo que eles falaram da programação dos times, né? Eles estão se preparando para a final da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, dia 12 e dia 19 de outubro. E com isso os times, né, tem que ir poupando alguns jogadores ali que sentem mais, né, no caso, que tem algum problema de lesão, algum problema de fadiga muscular, caso de Arrascaeta, caso de, do outro lado, Renato Augusto. Esses jogadores têm desgastes musculares e dores musculares, né? Cara, graças a Deus, hoje retorna aí, né, o futebol, Campeonato Brasileiro, Mengão em campo. Cara, eu gosto mesmo é de assistir o Flamengo. Seleção, cara, eu gosto só na Copa do Mundo e quando é eliminatórias, eu gosto também. Quando é amistoso, eu não gosto tanto. Graças a Deus, o futebol está de volta. Mengão joga hoje às 7 da noite na Arena do Castelão. Valeu, galera, tamo juntos. Deixa o like para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!